Você mora com seus pais? Sim, moro ainda com eles. Que eu ainda não decidi alçar voo, sabe? Eu quero tentar sair daqui uns 2 anos, no máximo 23. Falo, jovens, não saiam da casa dos pais, é muito caro. Olha, Clara, faz um tempo já que eu quero sair da casa dos meus pais, mas parece que tô travada, sabe? Uai, por que, Danda? O que tá pegando? Ah, a questão financeira é um motivo, com certeza. Eu queria morar perto do metrô, que é algo que eu não moro hoje, pra facilitar o deslocamento mesmo, mas é cada aluguel caro. E eu sou muito preocupada com a grana e fico insegura de não conseguir me manter, sabe? Mas hoje já entendi que não é só isso que me faz adiar essa mudança. Eu sou filha única de pais que me tiveram perto dos 40 anos e, além disso, eu vivo também com a minha tia, que tem 73. Então, além da gente ser muito apegado, me preocupo com a saúde dele, sabe? Que já vem pedindo uma atenção a mais nos últimos anos. Enfim, desabafei um pouco. Mas me conta, você saiu da casa dos seus pais pra estudar? Como que foi esse processo? Não, na verdade foi pra trabalhar. Eu fiz faculdade em BH, morando com eles, mas no segundo ano eu fiz intercâmbio e tive um gostinho da liberdade. Aí ferrou. Eu passei o resto do curso contando os dias pra me formar e me mudar pra São Paulo, com a desculpa de vir atrás de emprego. Mas o que eu queria mesmo era sair da casa dos meus pais e buscar a minha independência. Eu acho que se eu tentasse fazer isso morando em BH, aos 23, não ia ter muito apoio. Porque lá em Minas, a maioria das pessoas só sai da casa dos pais antes dos 30 pra casar. Ou pra mudar de cidade por causa do emprego, né? Como foi meu caso. Acho que estudar e trabalhar em outra cidade leva várias pessoas a sair da casa dos pais no início da juventude, né? Mas quem não tem essa experiência parece que perde esse bonde. Ainda mais se dá pra contar com alguma ajuda financeira. E aí, claro, também varia muito com a qualidade da convivência, né? Se é boa, se tem muitos embates. Você voltou pra casa dos seus pais na pandemia. Como que foi essa experiência? Ai, foi ótima. Tiveram uns barracos, eu não vou negar. Mas como eu já tava em análise há alguns anos e também mais madura, foi muito bom pra ressignificar a minha relação com os meus pais e alterar algumas dinâmicas. A gente acabou se aproximando mais. Também porque era provisório, né? Amo meus pais e passo algumas temporadas na casa deles, mas eu amo também ter o meu cantinho e não precisar dar satisfação pra ninguém. Tem o seu lado bom e ruim. Mas a real é que nos últimos anos, por conta dos fatores que a gente já citou aqui e de vários outros, as pessoas vêm deixando a casa dos pais cada vez mais tarde. Ou às vezes decidindo ficar lá mesmo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. Hoje a gente tá aqui sentada nas escadas de uma conhecida faculdade de comunicação na Avenida Paulista, em São Paulo, que inclusive foi onde eu estudei, pra entender um pouco mais desse fenômeno. Bora lá? Assim como começar a trabalhar, casar e ter filhos, conquistar o próprio CEP costumava ser um dos eventos simbólicos da entrada na vida adulta. Mas as configurações sociais passaram por várias transformações nas últimas décadas e a própria definição do que é ser adulto ficou bem mais elástica. Hoje, a pressão para seguir esse roteiro clássico de constituir família é bem menos intensa. A maioria dos jovens já cresce entendendo que são vários os estilos de vida possíveis. Aliás, com a expectativa de vida crescendo globalmente, o conceito do que é ser jovem também vem se modificando. Organizações como a ONU consideram a juventude como o período entre os 15 e 24 anos. Mas alguns estudiosos e instituições vêm estendendo a juventude até os 30 ou 35 anos, dependendo do foco da análise, como políticas públicas ou pesquisas sobre desenvolvimento humano. É nesse contexto que surgem estudos mostrando que os jovens estão tendo um teto para chamar de seu cada vez mais tarde. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a independência e a liberdade individual são supervalorizadas, sair de casa cedo, especialmente para fazer faculdade, sempre foi comum. Mesmo assim, em 2021, 1 em cada 3 adultos entre 18 e 34 anos ainda vivia com os pais, segundo dados do United States Census Bureau. A pesquisa também revelou que os homens têm mais chance de permanecer na casa da família do que as mulheres. Já na União Europeia, a idade média para sair da casa dos pais em 2023 foi de 26,3 anos, de acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Mas as diferenças entre as nações são bem grandes. Nos países nórdicos, como Finlândia, Suécia e Dinamarca, os jovens tendem a sair mais cedo, enquanto no sul e no leste da Europa, como Croácia, Eslováquia e Grécia, a média de idade ultrapassa os 30 anos. Aqui no Brasil, os jovens que permanecem com a família por mais tempo são conhecidos como a geração canguru. De acordo com o IBGE, de 2005 a 2015,
o número de pessoas nessa situação teve um leve aumento, com 1 em cada 4 brasileiros entre 25 e 34 anos morando com seus pais. E assim como nos Estados Unidos, a maioria eram homens, 60%. Não há dados recentes do IBGE sobre isso, mas a pesquisa Todo o Tempo do Mundo, para além da idade, da Kantar Ibope Media, apontou que o número de brasileiros de 25 a 34 anos que moram com a família teve uma alta de 137% entre 2012 e 2022. Muita coisa, né? Mas o que explica esse fenômeno? A gente perguntou para alguns jovens aqui na Avenida Paulista os motivos pelos quais eles ainda não saíram da casa dos pais. Eu sou estagiária, né? A gente ganha pouco, estagiário, precisa primeiro se estabilizar para depois ir embora. No meu caso é mais a grana e a forma do estilo de vida que eu tô escolhendo pra mim. Porque a minha brisa tá sendo, sei lá, juntar uma grana, arrumar uma caranga e viajar a estrada. Então, tipo, se eu já começar a morar sozinho, eu já vou ter um gasto a mais, entendeu? Financeiro. E acho que o valor para alugar ou comprar qualquer coisa em São Paulo mesmo. Eu ajudo muito a cuidar dos meus avós, então esse negócio de sair e depois você tem que cuidar dos seus pais, eu acho que sempre pega um pouquinho no emocional. Mas também é algo que, se a gente ficar pensando nisso, fica preso nisso e nunca vai conseguir sair, né? E quais os desafios de morar com os pais? Eu acho que a convivência de você se tornar um adulto e também viver com outros adultos, que por acaso são seus pais, né? Eu acho que esse é o maior desafio em si, criar independência estando num ambiente que você tem pessoas que cuidam de você. Tem o negócio de você não se sentir totalmente à vontade, né? Tipo, porque querendo ou não, você divide o espaço com uma pessoa, então você não fica 100% à vontade. E qual que é a melhor parte de morar com os pais? A mordomia e você tem as pessoas que você mais ama ao seu redor também, né? Olha, eu acho que é o conforto. É o conforto de você não ter que se preocupar com o dia de amanhã. Se faltar um dinheiro pra pagar uma conta. Você tem ali um seguro, né? Querendo ou não. É não ter que pagar por moradia. Tipo, assim, você acaba ajudando em casa, porque isso é óbvio, você tem que ajudar. Você vai gastar uma grana ali porque você tá convivendo. Se você for sozinho, você ia gastar também. Só que é dividido, não é só você. A menos que você seja muito privilegiado financeiramente, com certeza já percebeu como bancar necessidades básicas, como moradia, alimentação e saúde, tá cada vez mais caro. Uma prova disso são os aluguéis. Só nos 8 primeiros meses de 2024, a alta nos preços superou em mais de 4 vezes a inflação medida pelo IPCA. Na lista das cidades com a maior média de valor por metro quadrado, a liderança é de Barueri, na Grande São Paulo, seguido por São Paulo e Florianópolis. Pois é, apesar de muitos jovens dessa geração ganharem mais do que seus pais na mesma idade, principalmente por terem uma formação melhor, muitas vezes o salário ainda não é o suficiente para cobrir os gastos mensais, porque a vida ficou mais cara. E falando em estudos, nas últimas décadas, por razões pessoais e sociais, como o mercado de trabalho cada vez mais saturado e a maior taxa de informalidade, muita gente passou a dedicar mais tempo à educação, fazendo uma segunda faculdade, mestrado, doutorado. Durante esse período, nem todo mundo consegue ganhar o suficiente para viver de forma independente. A questão financeira realmente impede muita gente que quer sair da casa dos pais de colocar esse plano em prática, especialmente quem é de classes sociais mais baixas. Mas alguns jovens que têm uma relação saudável com a família vêm encarando esse tempo extra morando com os pais como uma forma de se preparar melhor financeiramente. O Cauê Martins, que é diretor de estratégia do estúdio criativo AKQA Casa e estuda sobre o assunto, fala mais sobre isso. E é uma escolha consciente, intencional, porque ela é estratégica. Assim, se você pensa a realidade, né, econômica que a gente tem hoje, você, um jovem recebendo ali 2 salários mínimos, você vai comprometer a maior parte da sua renda para pagar um aluguel, um bem que não vai ser seu. Então faz sentido, se você tem a opção de permanecer por mais tempo na casa dos seus pais,
E aí acho que entra também um outro movimento, né, que a gente observa dessa geração tentando se instruir mais sobre planejamento financeiro, né, sobre ter mais acesso a informações que vão de fato orientar nessas escolhas, né, de quando vale a pena financiar um imóvel, quando vale a pena eu dar entrada num aluguel, ou o que eu preciso fazer para conseguir equalizar todos os meus gastos e custos. Então, você começa a ver que isso demonstra, inclusive, uma maturidade dessa geração que talvez não fosse necessária antes, porque a gente estava vivendo um contexto diferente também, né? Dos nossos pais com 25 anos, 30 anos no máximo, comprando um imóvel, tendo um carro, já tendo uma família constituída, que não é mais uma realidade dos nossos tempos. Por que não tirar proveito desse contexto para que você possa colocar esses objetivos e sonhos em prática no seu tempo? Nossa, essa reflexão tem tudo a ver com o depoimento do Wendel, né? O jovem que diz estar guardando dinheiro para no futuro cair na estrada e viver viajando. O que, aliás, eu vejo cada vez mais pessoas fazendo. Mas além de realizar sonhos, muita gente também está economizando para, quando fosse mudar, não precisar reduzir tanto o padrão de vida e continuar mantendo serviços como terapia, salão de beleza, pilates. Como a gente já comentou, existem também questões culturais e sociais envolvidas. Por muito tempo era comum os filhos, e principalmente as filhas, saírem da casa da família só depois do casamento. Com os brasileiros casando cada vez menos e mais tarde, é esperado que alguns fiquem um tempo a mais na casa dos pais, pelo menos até essa mentalidade ficar de vez no passado. Nos últimos anos, o número de filhos únicos no Brasil aumentou consideravelmente, assim como de casais que estão optando por ter filhos mais tarde. Isso pode resultar na necessidade de um cuidado mais atento com a saúde dos pais ainda no começo da juventude, o que faz com que alguns jovens decidam ficar em casa por mais tempo. O Cauê também destaca que muitos filhos únicos se veem como o alicerce que mantém a família em harmonia. Ele acredita que tanto essa percepção quanto a preocupação com o bem-estar dos pais se intensificaram durante a pandemia, quando a convivência com a família ficou muito mais próxima. Eu acho que a pandemia ela acabou acessando um lugar, principalmente nessas relações familiares, onde, principalmente no caso de filhos únicos, e aí eu inclusive me incluo nesse perfil, passa a pesar mais essa sensação de responsabilidade com os pais, os avós, mas com os pais, obviamente. E aí você se sente, né, num lugar, você se coloca num lugar de responsabilidade não só com a saúde deles, mas com perspectiva de futuro. É quase que uma relação realmente de dívida, de você, de certa forma, retribuir, né, aquilo que os seus pais fizeram o possível para garantir que você tivesse essas condições de acessar esses espaços, esses recursos, e agora é o momento de você retribuir. Então, eu acho que isso se intensifica, essa preocupação e esse sentimento de cuidado, de proteção, mas eu concordo que ela tem um lugar perigoso e sensível que é a gente começar a inverter também esses papéis. Isso é uma coisa que no campo da psicologia já se aplica muito, né? Uma vez que você tem essa inversão de papéis de pais e filhos, isso vem carregado de muitos efeitos colaterais também. Então, é importante que essas questões elas não se tornem as principais motivações, porque senão a gente vai estar fazendo escolhas pelas motivações erradas. Por fim, o Cauê pontua um último fator, mais ligado ao momento do mundo em que vivemos e os impactos que ele causa no nosso psicológico. Em um cenário de imprevisibilidade e insegurança, a casa dos pais pode servir como um local seguro, de acolhimento e conforto, algo cada vez mais raro nos dias de hoje. Não à toa, tanta gente decidiu passar a quarentena nesse espaço. Bom, todos esses fatores impactam e muito a possibilidade dos jovens de ter o próprio CEP. E é importante lembrar que classe, gênero e raça adicionam camadas a mais a cada um deles. Mas também existem outros perfis de pessoas optando por morar com os pais. Um exemplo é a Cíntia Mancini, nome fictício, de 51 anos, que trabalha como produtora e hoje mora com seu pai e a sua mãe em São Paulo. Ela contou um pouco da história dela pra gente. E eu casei muito nova, eu casei com 20 anos, fiquei até os 27, e eu morava na Ilhabela. E aí, quando eu voltei,
Eu não tinha uma casa, vamos dizer assim, e fui morar com meus pais. E eu sou filha única, eles não me dão trabalho e eu não dou trabalho para eles. Então eu fui ficando e vi que era a melhor alternativa. Eu não tenho intenção de morar sozinha, porque isso me dá alguns benefícios, né? Eu não preciso arcar com contas do dia a dia de pessoas adultas, vamos dizer assim, né? Eletricidade, água, gás, internet, o que for. Sobra dinheiro para eu poder fazer as coisas que eu gosto, que uma delas é viajar. Eu viajo todo ano, 30 dias por ano, e faço viagens incríveis. Para eu conseguir fazer essas viagens incríveis, se eu morasse sozinha, eu não conseguiria. É como ter filhos. Se eu tivesse filhos, também eu não conseguiria. E eu nunca tive a intenção de ter filhos, desde nova. Nunca quis. Bom, no fim, como a gente já disse, é sobre entender o que faz sentido para sua vida. O lado não tão legal de morar com a família é bem conhecido. Em maior ou menor grau, é comum se incomodar com a falta de privacidade, a autonomia limitada, o que vai desde levar pessoas para casa até a organização da rotina e o ritmo das tarefas diárias, e os conflitos geracionais, que costumam se manifestar nas diferenças de crenças e valores, como estilo de vida, hábitos e outras escolhas pessoais. Por outro lado, os benefícios de sair mais tarde da casa dos pais são menos discutidos. Um deles é a convivência mais próxima com a família, algo que costuma ser difícil na vida adulta. Talvez a relação se torne até mais forte, já que agora todos são adultos e podem trocar experiências e conselhos. Vale lembrar que estamos falando de uma relação familiar saudável, o que não significa que não existam conflitos, mas sim que eles podem ser resolvidos de forma madura. Dividir o endereço com os pais também facilita um cuidado mútuo, tanto físico quanto mental, e pode funcionar como um antídoto para a solidão, que hoje em dia afeta não só os mais velhos, mas também os mais jovens. O Cauê Martins ainda reforça a questão do planejamento, agora com uma visão mais ampla do que a financeira. Ter pessoas melhores planejadas, fazendo escolhas mais conscientes, financeiramente falando, até mesmo socialmente falando, né? Então, pessoas que, por exemplo, não vão estar se precipitando muitas vezes numa relação, em casar e constituir família e tudo, por essa pressão de sair da casa dos pais. Não, elas vão poder fazer isso com muito mais segurança de que esse é um passo que eu quero dar, não porque eu quero sair logo da casa dos pais, como era muito comum, né, nas outras gerações. O casamento, ele era esse marco também para essa saída da casa dos pais. E isso vai perdendo essa conotação, essa urgência, uma vez que essa nova mentalidade começa a ser normalizada. Apesar desses possíveis benefícios e de todo o complexo cenário social e econômico que já falamos sobre, não é raro ouvir comentários generalizando e sugerindo que todas as pessoas mais velhas que moram com os pais fazem isso só para fugir das responsabilidades da vida adulta. A Cíntia compartilhou sua experiência. Acho que muita gente, sim, julga quem escolhe morar com os pais depois de adulto. Vejo isso não pelas mulheres, vamos dizer assim, mas pelos homens, que de vez em quando eu me relaciono, ficam um pouco chocados, que tipo, eu moro com os meus pais. Mas, de novo, eu não tenho nenhum problema com isso, eles me dão super liberdade. A única coisa que eu não tenho é um apartamento para recebê-los, não é mesmo? Aí é problema deles, né? É isso. Segundo uma pesquisa do Pew Research Center, a maioria dos norte-americanos vê o aumento do número de pessoas morando mais tempo com os pais como algo negativo. Ainda não existem estudos sobre isso no Brasil. Então, a gente decidiu perguntar para a galera que está passando aqui na Avenida Paulista se elas acham que ter o próprio CEP no começo da vida adulta ainda é muito importante. Você saiu da casa dos seus pais com quantos anos? Com 19 anos. Qual que foi a motivação? Eu fui fazer faculdade em Campinas, na Unicamp. Aí eu saí, fui morar numa república e nunca mais voltei. Eu tinha 19, eu acho, então já faz um tempinho. Pra mim foi muito importante pra amadurecer, assim, né? Pra começar a organizar minha vida de um jeito que fazia sentido pra mim. Não necessariamente se encaixar
nos horários da casa, né? Com 30 anos. É uma experiência boa, é bom você poder ter o seu espaço, fazer o que você quiser na sua casa. Eu acho importante, apesar dos custos. E você acha que existe uma hora certa de sair da casa dos pais? Eu acho que não dá para exagerar, ficar muito na casa dos pais. Não tem uma hora certa, tudo bem, mas passou dos 30, aí já você tem que tomar seu rumo, né? Por quê? Porque eu acho que você tem que fazer sua vida. Eu diria que uns 25 seria a idade legal, assim, né, de sair. Mas hoje em dia eu também entendo que tá tudo tão caro que, tipo, é difícil a galera ter grana pra sair. Às vezes pensa que se tem condição de ficar, né, tipo, às vezes é melhor. Acho que é muito relativo, é sobre você estar pronto, né, e preparado. Porque tem gente que sai com 18, com 15, tem gente que sai com 30. Então é muito relativo, eu acredito. Eu já vi bastante gente mais velha morando com os pais, porque, tipo, os pais são mais velhos, aí precisa de mais cuidado, precisa disso. Tipo, o cara já morou sozinho, ou às vezes ele, tipo, nunca saiu de casa, mas sempre teve a sua vida. Mas, tipo, sempre morou com os pais. E aí eu não julgo. Deu para perceber algo bem interessante nesses depoimentos. A maioria das pessoas com mais de 30 anos parece acreditar que existe sim um momento em que é necessário deixar a casa dos pais e ter o próprio espaço. Para elas, essa é uma das principais formas de conquistar mais independência e construir um senso maior de responsabilidade. Já as gerações mais novas costumam defender que essa é uma escolha muito mais individual, que varia conforme o momento e os objetivos de vida de cada um. Para essa galera, quem mora com os pais pode sim ser responsável, maduro e contribuir com as tarefas de casa. Resumindo, para os jovens, ficar na casa dos pais não está ligado diretamente ao comodismo. É por causa dessas mudanças de mentalidade que estudiosos acreditam que a pressão e o constrangimento para deixar a casa dos pais logo no começo da vida adulta devem desaparecer, e que a saída tardia vai se tornar cada vez mais comum. Porém, o Caio afirma que é possível que as discussões sobre o assunto se tornem mais frequentes. Porque, obviamente, a partir do momento que você começa a normatizar esse novo comportamento, vai existir um outro questionamento que é sobre, mas qual é o limite? Existe esse limite? Então, assim, se não é mais no início da vida adulta, quando você começa a receber ali um salário que permite que você já more sozinho ou dividindo, que você consiga ter a sua vida fora dali, então qual é esse novo marco? Ele existe do ponto de vista também biológico? Existe esse momento em que isso, né, vai interferir na formação desses indivíduos enquanto, né, pessoas autônomas, como adultos bem-sucedidos? Então, acho que isso é uma discussão que a gente ainda vai observar, né? Embora não seja a única forma de conseguir isso, não dá para negar que sair da casa dos pais traz muito aprendizado e crescimento. Além de se tornar o principal ou um dos principais responsáveis pelas despesas da casa, você aprende a importância da organização. E isso vai desde se programar e tomar a iniciativa de fazer os reparos que a casa precisa, até planejar as refeições para conseguir cozinhar no meio da correria do dia a dia. As lições emocionais também são muitas, especialmente se você decidir morar sozinho. Lidar com a solidão, construir uma rotina própria, aprender a depender de si mesmo, são várias experiências que fortalecem a independência e o autoconhecimento. Seus olhos brilharam com a ideia de ter o próprio lar? Um bom primeiro passo é conversar com as pessoas próximas que já passaram por essa experiência e analisar qual caminho tem mais a ver com a sua personalidade. Você curte passar mais tempo só ou prefere ter alguém para interagir no dia a dia? Nesse segundo caso, pode ser interessante chamar um amigo para embarcar nessa também, ou procurar uma casa compartilhada. Já em relação à grana, comece calculando suas despesas mensais, o que inclui aluguel, alimentação, convênio médico, lazer, pequenas emergências. Reserve também uma quantia para a compra dos móveis e, se possível, tenha uma poupança para casos de desemprego. Se o orçamento ainda não fechar, considere esperar um pouco mais antes de tomar essa atitude, ou então encontre maneiras de ajustar os custos, seja buscando um lugar mais barato, seja dividindo as contas com alguém. E aí, Danda, esse papo deu mais ou menos vontade de sair da casa dos pais? Ó, eu vou te falar que, pela minha experiência, às vezes é ruim ter que se virar sozinho o tempo todo. Mas na maior parte do tempo é muito bom ter independência. Olha, Clara, eu sigo querendo me mudar. Mas eu acho que ouvir todos os relatos e refletir sobre o assunto me ajudou com a sensação de estar meio atrasada, sabe? Dá pra aproveitar o privilégio pra fazer as coisas com calma e ter um futuro mais tranquilo. Ah, isso aí, brilhou.
Esse é o último episódio da segunda temporada do Desenrola, e a gente espera que vocês tenham curtido essa nova fase do podcast. A gente quis experimentar novos formatos, trazer mais dados e informações, ouvir vocês. Foram muitas trocas legais e muitos aprendizados. Valeu todo mundo que tá aqui com a gente, ouvindo, comentando, mostrando o podcast para outras pessoas. Enquanto não tem episódio novo, vai lá maratonar os seus preferidos. Dá para acompanhar o The Summer Hunter no Instagram, na newsletter, no grupo de WhatsApp. E também a gente está lançando uma revista física. Lá no nosso Instagram você descobre como conseguir o seu exemplar. É isso, até mais! Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição da Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tompatz. Até o próximo episódio!